Hoje eu vou te ensinar a fazer um pijama bem simples e para isso eu vou utilizar esse tecido que é uma malha canelada. Pedi nessa estampa porque eu achei bem bonita. Vou usar uma camiseta, uma t-shirt básica mesmo. Vou dobrar ela no meio com o tecido dobrado e agora eu vou dobrar essa parte da manga, deixando apenas o formato da cava, do jeito que eu tô mostrando. Vou usar agora um lápis de marcar tecido e vou contornar. Vou colocar essa parte da gola das costas para trás, já que eu quero tirar apenas o molde da parte da frente, e vou contornando, deixando uma margem de costura de 1 centímetro. Esse tecido ele estica bastante, por isso que eu coloquei 1 centímetro, mas se você quiser colocar 1,5 centímetro ou 2 centímetros, você pode. Mas vai depender da elasticidade do seu tecido, caso ele não estique tanto, tá? Se ele esticar bastante, 1 centímetro é o suficiente. Daí agora eu vou cortar por toda a parte que eu marquei. Gente, sério, trabalhar com esse tecido é muito bom, é um tecido muito simples, sem dor de cabeça. Você consegue costurar ele tranquilamente na sua máquina doméstica, então eu indico bastante a malha canelada, tá? Dobrei novamente o tecido e coloquei essa parte que eu cortei em cima, e agora eu vou cortar novamente. A única diferença, gente, é que nessa parte aí da gola, eu vou subir uns 2 dedinhos e vou cortar, porque a parte das costas ela é um pouco maior do que a gola da frente, tá? O decote. Daí agora eu vou cortar as mangas, então eu vou dobrar o tecido dessa forma, vou pegar uma das mangas da camisa e vou posicionar dobra com dobra. Então a dobra da manga eu vou colocar bem na dobra do tecido, desse jeito. Nessa mesma posição, tá, gente? Daí agora eu vou vir com a minha canetinha fantasma e vou contornar a manga. Vou deixar uma margem de costura nessa parte de 2 centímetros e de 1 centímetro por toda a volta. Até aí, gente, é bem tranquilo. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Vocês vão fazer a marcação de acordo com essa linhazinha da cava. Então, a gente vai fazendo a marcação seguindo a mesma direção. É um pouco complicado de fazer essa parte, mas depois você consegue tranquilamente, tá? Aí você desenha o formatinho igual e fica desse jeito. Daí depois é só cortar. Você vai precisar cortar 2 dessa, tá bom? Feito isso, eu vou abrir para vocês verem como que fica. Vai ficar dessa forma, as duas. Daí agora eu vou cortar o short. Tô pegando o shortinho que eu tenho, que é um shortinho de academia, de malha, e vou dobrar ele no meio dessa forma. Daí eu dobro o tecido uma vez, em seguida eu dobro novamente, para poder colocar o short por cima e contornar, deixando uma margem de costura de 1 centímetro, tá? Justamente porque esse tecido estica muito, então só 1 centímetro é o suficiente. Na parte de baixo, coloco 2 dedos, que é mais ou menos uns 3 centímetros, só por causa da parte da barra mesmo, que eu quero fazer um pouquinho grossinha. Após contornar tudo, nessa parte do cós do short, eu vou dobrar para dentro e vou contornando sem contar com o cós, porque o cós vai ser a parte. E aí, em seguida, eu vou cortar tudo. Após eu cortar, vai ficar assim. Daí, agora, eu vou cortar 1 centímetro da parte da frente, porque o gancho da parte da frente é menor do que o das costas, então eu tiro 1 centímetro. E aí, na parte de cima, eu também vou descer 1 centímetro e vou cortando nesse sentido, até a pontinha do outro lado. Daí, agora, eu vou virar do avesso e vou passar uma costura apenas no gancho. Vou fazer isso com os dois, com a parte da frente e com a parte das costas. Vou utilizar o ponto zigue-zague e vou passar a costura. Não esqueçam de trocar a agulha para a agulha de costurar a malha. Após eu passar a costura, vai ficar desse jeito. Daí agora eu vou abrir dessa forma e vou posicionar um por cima do outro, direito com direito, o avesso para fora. E agora eu vou passar uma costura na entrepernas, então eu tô prendendo com um alfinete, onde eu vou passar a costura, posiciono bem certinho.
E também vou costurar as laterais, então eu também vou prender as laterais com os alfinetes, para que fique mais certinho na hora de eu passar a costura. Sempre recomendo vocês prenderem com alfinete, principalmente se você for iniciante, tá? Porque aí a costura sai mais certinha. Após fazer isso, eu vou passar uma costura. A costura vai ser no ponto zigue-zague. Todo o acabamento vai ser feito utilizando o ponto zigue-zague. Após finalizar a costura, chegou a hora da gente fazer o cós. Para fazer o cós, eu vou pegar um pedaço de tecido com a medida de largura igual à largura da minha cintura. Então, eu vou cortar aquele excesso, é preciso ficar a mesma medida. E de comprimento tem 8 centímetros. Daí agora eu vou virar do avesso e vou passar uma costura na ponta para poder fechar o cós. Após eu fazer essa costura, eu vou fazer a marcação da outra lateral e dos meios. Então, eu dobro no meio da frente, faço a marcação e depois eu marco o meio costas também. Feito isso, eu vou dobrar o cós desse jeito, para ele ficar assim. E aí, eu vou posicionar costura com costura nas laterais e marcação com marcação. Então, eu vou colocando o alfinete, daí eu vou pegar a marcação que eu fiz do meio e vou posicionar em cima da costura do meio. Prendo com o alfinete novamente e vou fazendo esse processo até eu prender as 4 partes. Feito isso, agora eu vou passar uma costura por toda essa parte, utilizando também o ponto zigue-zague. Passo por toda a volta até eu chegar onde eu comecei a costura. Certifique-se de que a costura está batendo tanto no cós quanto no short, para quando virar não ficar nenhuma parte aberta. E aí vai ficar assim, notem que estica bastante. Prontinho, feito isso, agora é só fazer o acabamento dessa parte de baixo do shortinho, fazendo uma dobra e passando uma costura com a agulha dupla. Para fazer a costura é bem simples, eu faço dessa forma, faço uma dobra, posiciono o tecido no calcador e passo a costura. Daí agora, para fazer a camisa, eu vou colocar uma de frente para a outra, direito com direito, avesso para fora, e vou costurar apenas os ombros. Costura no ponto zigue-zague também. Após eu fazer a costura do ombro, eu vou abrir dessa maneira e vou pegar as mangas para poder colocar na camisa. Então, eu vou abrir a manga, vou posicionar dessa forma também, direito para baixo, vou marcar o meio. Você pode usar uma canetinha para marcar o meio, fazer um piquezinho, ou se você quiser, como eu estou fazendo, coloca um alfinete. Daí, eu vou colocar esse meio que eu marquei na costura do ombro. Vou posicionar e vou prender com alfinete. E a partir daí, eu vou prendendo toda a manga por toda a cava, com alfinetes, dessa forma. Vou fazer isso dos dois lados, tá? Vou passar uma costura utilizando o ponto zigue-zague. Prontinho, passada a costura vai ficar assim. O acabamento fica bem legal, fica bem bonito. E eu tô usando apenas o ponto zigue-zague. Não tô nem usando algum outro ponto diferentão. É só o ponto zigue-zague e já fica bem legal. Daí eu vou colocar uma por cima da outra dessa forma, com o avesso para fora. E agora eu vou costurar as laterais, utilizando também o ponto zigue-zague. Costurei tudo, daí agora eu vou fazer o acabamento, tanto dessa parte de baixo quanto da manga e da gola também. O acabamento vai ser todo na agulha dupla. Então, eu já coloco a agulha dupla e faço o processo, né? Que é como vocês já sabem que eu já ensinei aqui. É só dobrar e passando uma costura.
E tá pronto, gente, o pijaminha fica assim, fica lindo. Eu amei a costura, eu amei a estampa e eu gosto muito de trabalhar com esse tecido. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do tutorial. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Beijos e até a próxima aula.